Vocês já viram falar no crente vampiro? Aquele crente que só vai à igreja, só tem a comunhão com seus irmãos na Santa Ceia. E a gente precisa parar de ser esse tipo de crente. A gente precisa ter mais comunhão com os nossos irmãos. A gente precisa acessar mais as congregações, acessar mais a Cristo na nossa sede. A gente precisa estar em comunhão com os outros irmãos. Hoje em dia, deturparam o significado de entrar no seu quarto e procurar a Cristo e se conectar a Cristo e isso basta. Não, não é bem assim. É ótimo entrarmos no nosso quarto, procurarmos a Cristo, nos conectarmos com o reino dos céus, mas também precisamos levar a sério a comunhão. E para falar sobre comunhão, a gente vai falar um pouquinho da história da palavra comunhão no Novo Testamento. A palavra comunhão no Novo Testamento, ela é uma tradução do substantivo grego koinonia. Esse termo pode ter uma gama de significados, a depender do contexto usado pelos autores inspirados. Por exemplo, em Gálatas 2.9, a palavra koinonia expressa a ideia de união e reconhecimento do ministério de Paulo e Barnabé perante a Jerusalém. Em outros textos, koinonia significa relacionamento, aliança e união com Deus. No que se refere à comunhão entre irmãos, koinonia nos traz a ideia de compartilhar ou de ter algo em comum, como está lá em Atos 2:42. Ter comunhão na igreja é acessar o reino dos céus em conjunto. Isso nos fortalece. O dom do nosso irmão nos fortalece. Os dons que nós acessamos fortalecem os nossos irmãos. A sua alegria fortalece a vida do nosso irmão. Nem sempre as nossas vidas estão funcionando 100%. Às vezes temos batalhas e a vida em Cristo nos traz batalhas. E a comunhão é muito importante para que a gente esteja todo mundo no mesmo caminho, com os olhos voltados para o mesmo lugar. Então a gente precisa parar com isso de eu sou a igreja, eu não preciso ir para a igreja, eu sou a igreja. Não. O Evangelho de Cristo, e que muitos conhecem, e mesmo assim não se conectam com seus irmãos na comunhão, ele deixa claro que a gente precisa sim ter a comunhão uns com os outros. Às vezes a comunhão vai parecer difícil, por alguns momentos algumas pessoas vão nos machucar, ou a gente vai se sentir traído ou ferido pelos nossos irmãos. Mas é aí que existe um grande ensinamento sobre perdão. Perdoar e ser perdoado. Existe um grande ensinamento também de não esperar sempre o perdão do outro, e sim perdoar antes. Às vezes precisamos nos movimentar para que um coração duro seja amolecido. Então precisamos sim da comunhão entre nós e os nossos irmãos. Para fechar esse assunto, eu vou ler aqui um trechinho de Efésios 4:11 até o versículo 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4:11 ao versículo 13. Tenha mais comunhão com a igreja. Não vá só no domingo de ceia, não vá só no domingo. Experimente estar um pouco mais junto com os irmãos. O reino do céu se alegra quando a casa de Deus está cheia. Por hoje o nosso vídeo era até aqui e eu espero ter ajudado você de alguma forma a entender um pouquinho mais sobre essa palavra koinonia do grego e sobre comunhão. Como podemos ter uma comunhão em Cristo mais fervorosa e em conjunto com os nossos irmãos. E em breve a gente vai trazer um vídeo falando sobre isso aqui em conjunto com o nosso pastor, com nossos presbíteros. Vamos ser convidados para poder falar sobre esse assunto aí e sobre outros assuntos também que nos remetem à comunhão da Igreja de Jesus Cristo. Um abraço e até mais!